Hoje a gente tem um programa especial. Vai ser diferente de tudo que a gente já fez. Hoje a gente tem o Fala Papito, a origem. Por quê, Edu? Vamos falar com os nossos pais. Os nossos papitos. Olha a cara dele de nervoso, velho. Será que vai, Deco? Rapaz, tem que ir. Começamos mais um Fala Papito! Fala, papito. Eu muito te amo. Papito, fala, papito. Papito, fala, papito. Vamos começar. Apresentar. Eu nem me apresentei, né, velho? Voltar. Eu sou Deco, o pai da Mariá. E o filho de Vovô Beto. Alberto, funcionário público. Paizão, nervoso. Careca de C3. Ó aqui, ó. Do desenho da careca dele. Mas é um bicho que, se eu falar mais um pouquinho, ele começa a chorar. Por isso que eu sou chorão, pô. Tem aqui puxar, né? Tem aqui puxar. Tá nervoso, não? Tá não. Pode respirar, seu velho. Eu perguntei se ele queria um Rivotril antes de começar o programa. Mas esse é meu pai. E aí, Edu? Eu sou Edu, pai de Joca e Miguel. Eita, Joca veio primeiro agora. Hã? Pai de Joca e Miguel. Eu trouxe aqui meu pai hoje, Marcos. Avô de Joca, Miguel e Matias. Pai de Eduardo e de Guilherme, que vai falar um pouquinho aí das diferenças e a gente entender. Vou entrar no tema, não. Vai falar um pouquinho da paternidade dele e de como é que é acompanhar dois filhos que são pais. E eu vou aproveitar então até para completar, né, a descrição. Meu pai, também pai de Mari, casada com Edu, até pra gente fazer esse... A gente tá falando da origem, vamos dar origem a tudo também. Né? E também avô de Joca. Não sei qual avô, é mais babão, mas a gente tem o... É um páreo duro. É bom isso, é bom que seja assim. E o grande objetivo da gente hoje aqui é falar um pouco desse histórico, né, de tudo que aconteceu na vida da gente e através deles, para que a gente entenda esse Fala Papito, né? Como é que o Papito começou, de onde é que a gente veio, a formação que a gente teve. E acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é, para vocês não precisam brigar quem vai falar primeiro, mas o que é ser pai? O que é ser pai? Se a gente perguntasse paternidade, o que é isso? O que é ser pai? Quando a gente casa, a gente sempre pensa como é que vai ser a relação da gente com o filho. E há uma preocupação de que não seja uma repetição daquilo que a gente foi com o pai da gente. No entanto, quando o filho chega, a história parece que fica mais fácil se repetir do que você criar alguma coisa diferente. E a ansiedade é muito grande para você querer fazer coisas diferentes. Quando Eduardo nasceu, ou ainda quando estava para nascer, eu já tinha uma preocupação muito grande em me ver diferente do que meu pai foi para mim. Embora eu tenha uma grande referência a meu pai, eu não queria ser igual. Meu pai era um homem de engenho, um homem de formação bem diferente daquilo que eu achava que deveria ser. Eu ia na livraria Paulinas e procurava aqueles livros dedicados à formação dos pais e não achava nada daquilo que eu procurava. Eu tinha um primo que foi uma grande referência para mim durante muito tempo e discutimos isso. Ele disse, olha, Marco, eu passei por isso tudo aí. Procurei igreja, procurei orientações. No final, eu terminei sendo o que meu pai foi para mim. Corre e termina repetindo aquela formação. E eu sempre me policiei para não ser isso. Com certeza, foi muita coisa igual. Com certeza. Mas eu acho que deu certo. Eu hoje não me arrependo de muita coisa. Não sei se repetiria, mas eu acho que deu certo.
A gente costuma até falar aqui, Marcos, que a gente não tem uma receita, né, para ser pai, né? Assim, não é feito, vamos fazer um bolo, vamos fazer o pão, é assim, é assado e vai acontecer. Acho que cada um termina construindo o seu jeito, independente de como ele seja. Se ele é uma repetição ou se ele é vou fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu entendo que é a melhor forma. Acho que já saiu assim, né, da primeira resposta. Pouquinho que a gente, de não querer ser aquilo que o pai da gente foi, né? Foi uma grande discussão que a gente teve ontem com os pais da nossa geração e foi um pouco da resposta que todos deram. Mas eu só queria deixar aqui desde o começo, já vou responder ele, tá? Eu disse isso a Deco ontem e vou dizer que talvez nunca tenha dito isso, mas que muita gente quer ser diferente e eu queria ser pela metade dos erros e dos acertos, eu queria metade que eu fui e deu a educação que deixou para mim, dos valores, de tudo, por mais que eu nunca tenha respeitado sempre aquela forma ali, mas os valores que o senhor deixou me livrou e me deixou fora de muita coisa que poderia ter acontecido e não aconteceu, porque eu sempre não tem um anjinho diabinho, né? Eu tinha seu Marcos ali, ó. E como é que eu vou dizer que isso aconteceu? E olha que aconteceu muita coisa, viu? Mas como é que eu vou encarar, como é que eu vou dizer... Como é que eu vou ir de encontro àquilo, tudo que ele me ensinou a vida toda. Tá certo. E tu, pai? Eu tive meu pai, que eu tinha muito amor por ele, mas foi muito ausente, porque viajava muito e terminou sendo ausente. Mas quando eu descobri que ia ser pai, eu pensei só uma coisa. Uma coisa que eu queria era ter um filho, ser filho e ser meu amigo. É isso que eu fiz por onde acontecer. Eu não queria só ter 2 filhos, queria ter 2 filhos e 2 amigos como eu tenho. Agora, como meu pai foi, não tive muita... Não me espelhei muito dele não, porque ele era muito caladão e terminou convivendo pouco. Porque ele trabalhava viajando e depois separou também de minha mãe e terminou que eu não tive... Fui por conta própria mesmo e encarei assim a paternidade e pronto. Eu acho que deu certo. Assim, caladão, quase igual o senhor, né? Rapaz, eu não sei nem se eu completo agora, porque senão eu vou chorar dele agora, velho. Mas eu acho que é isso, sabe? Assim, eu consigo reconhecer no meu pai essa vontade de ser dessa amizade. Que é uma coisa que você reconhece também nesses anos que está com a minha irmã. E que é uma coisa que ele leva não só para mim, para minha irmã, mas é para qualquer coisa que ele faz na vida dele. Meu pai foi... hoje está aposentado, mas foi funcionário público e trabalhou nas áreas administrativas das universidades, né? E é engraçado, velho, como todo mundo que encontra ele no meio da rua fala dele, fala bem, porque ele era um cara que queria fazer o bem para as pessoas, né? Então, assim, isso demonstra um carinho. E quantas vezes a gente fala aqui de pessoas que não tem essa figura paterna próxima e termina se identificando por algumas pessoas, mesmo que sejam por relações simples, por uma preocupação de conseguir um documento que precisava, conseguir tal coisa. Bicho, teu pai é foda, velho. Teu pai me ajudou nisso, teu pai me ajudou naquilo. Então, assim, essa missão de ser amigo, eu acho que ela precisa ser repassada agora para os netos, né? Eu acho que vai ser. Do que depender de mim, eu vou fazer por onde. Tio Bebel é conhecido na escola de Mariá toda já, né? Todo mundo sabe quem é o vô Bebel. Porque... É engraçado sobre isso até, porque eu nunca chamei meu pai de nenhum apelido, né? Assim, sempre foi pai, painho, como a gente chama aqui, mas sempre foi Alberto, né, pra mim. E quando Mariá chegou, Mariá primeiro chamava ele de Bebel, né? E depois agora é vovô Beto. Então é como a gente, na família, a gente brincando entre a gente agora, assim, eu e meus cunhados, a gente termina tirando essa onda e ele vai entrando na onda aí, porque é metida boizinho, aí gosta da... Mas deixa eu puxar agora. Deco foi. E vocês descobriram que iam ser pais. E qual foi o primeiro pensamento de vocês? E agora? Você pai, e o que foi que passou pela cabeça? Logo no início. Quando você apareceu, ele já tinha 6 anos de casado. Então já teve tempo demais de fazer imaginação. Eu tinha uma preocupação muito grande de não ser um pai velho.
E já não era tão novo, me casei com 28 anos, 6 anos depois já não era tão novo assim. Então havia uma preocupação de ficar muito distante da idade da gente para a idade do filho. E como acompanhar esse filho nesse desenrolar da vida. Eduardo tinha amizades muito grandes e queria participar de tudo. Até com o filho dele, eu tive a oportunidade de fazer o mesmo acompanhamento que eu fazia com ele, fazia com meu neto, fiz com meu neto também. Gostava de acompanhar ele nos esportes, ganhava. Eu acho que foi um medo sem necessidade, totalmente descabido. Mas que era uma ansiedade que tinha de que isso pudesse atrapalhar a formação do meu filho e a convivência com os amigos dele. Mas você achava que talvez a sua presença pudesse atrapalhar? Eu com mais idade, a diferença de idade minha para os amigos dele poderia dificultar esse relacionamento. Também tem o acompanhamento também, né? Das coisas de saúde mesmo, de não conseguir fazer as coisas. Até, ainda hoje os amigos dele se lembram, né? Não, porque entrava na casa do seu pai, no carro do seu pai, tinha aquela música tal, aquele negócio todo. Até isso os meninos se lembram, né? De que eu nunca abri mão de minha música dentro do meu carro porque estava com os amigos de Eduardo. Eu vou contar uma história engraçada. Eu tinha um amigo feio que sempre que encontra, é um amigo que... Sabe aqueles amigos que você tem, que fica na vida, que você encontra uma vez no ano, ou menos que isso, e é a mesma coisa, não muda nada. E a gente jogava, e normalmente o pai ia buscar a gente. E acabava o treino, acho que às 9h30, né? 9h30 da noite, por aí. Aí o pai ia buscar, e o pai gosta muito de música orquestrada. E tinha treino dia que a gente voltava morto do treino, que normalmente a gente fazia 2 treinos. A gente terminava a aula de 6h30 e fazia um treino, eu ficava brincando com o mais novo, depois tinha o treino da gente, depois tinha o jogo coletivo, que ia até 9h30, 10 horas às vezes. E quando a gente tava no carro, pai, eu tinha um Santana, entrava no carro, música orquestrada, aí eu fazia, a gente chegava morto, quando entrava no carro, que tava aquela ópera, era a morte certa, entrava a dormir, ele nunca mais esqueceu disso. E toda vez que ele encontra, ele faz questão de falar, e como é que tá teu pai lá, seu Marco? Daí ele tá achando aquela música dele, aquela ópera, aquelas coisas, e isso ficou marcado, todos os meninos até hoje falam das músicas, do carro, de tudo. É interessante ficar isso marcado, como é que fica essa diferença e como ele nunca mudou em razão da gente. Uhum. Minha regra é essa aqui e você tá no meu ambiente, é a minha regra. Siga. Não tem muita opção de mudar, não. A gente tem também aqui um exemplo parecido com esse aí. O pai sempre foi muito presente, né, na vida escolar e esportista da gente. Muito mais por ele do que por mim. Mas eu joguei futsal praticamente a vida toda do colégio. E meu pai era quase que o auxiliar técnico, né? Do técnico lá. E isso aí acontecia por quê, pai? Por que tu... Não, porque primeiro que eu queria... A partir do momento que eu me casei com 22 anos, pensava em ser pai. E quando, aos 25, foi quando André nasceu, e eu... Desde novo, eu sempre me dediquei, porque é uma coisa de mim, do banho que eu comecei a dar a tudo que viria pela frente. E a parte de colégio, eu sempre quis participar, porque eu achava importante a presença do pai junto do filho, se fosse no esporte, o que fosse. E achava até assim, errado o pai que não ia, ou então... Pelo menos nos jogos que eram marcados final de semana, nem nisso aparecia. Então, eu sempre gostei de participar e querer ajudar, sim. Ajudar era orientar, né? Vai. Ô, seu Alberto, uma questão aqui. Deco já falou de outra oportunidade, que era um craque. Ele era o melhor do time e que jogou, o Deco gostava muito de colocar ele e que tinha uma razão de colocar. Mas era o senhor que fazia o técnico colocar ele em campo? Como é que funcionava isso? Ele podia ser que não fosse muito bom no pé, mas a cabeça funcionava bem. Eita! É amor demais, papito! Era isso. É feito futebol, né? Tem tantos caras que jogam bola, mas
A cabeça desse tamanho. Aí, Os caras que jogavam comigo que assistindo isso, mas a gente sofre, mas não é possível. Tem que ser pai mesmo pra falar um negócio desse do filho. Mas é engraçado, porque ontem a gente tava falando num outro evento que a gente foi convidado e tinha um amigo meu lá, Diego. E Diego fez. Aí eu contei um pouco dessa história, Diego fez. Mas ele foi meu técnico também, porque até porque, né, quando era jogos internos, ele era que tava lá. Só teve uma vez que ele perdeu para uma irmã de um amigo da gente, que a bicha era braba que só a gota, aí ela botou ele para fora do campo e ele ficou lá quietinho. mas era engraçado isso, velho, assim. E era muito frequente mesmo. Eu até disse a ele outro dia que ele, por muito tempo, ele era o único pai, né? De vez em quando tinha uma mãe, porque a gente até... Existem muitas... como se fossem obrigações maternas, né? E é muito relacionada à vida, à construção, à educação do filho, e é muito responsabilidade da mãe. E aí eu lembro muito, as mães vinham perguntar: esse tênis é o tênis certo? Tu lembra desse, né? Aí chegava um menino com chuteira pra jogar futebol de salão. Aí, não dá não pra jogar isso não, comprou errado. Sabe, tipo, porra, cadê o pai desse cara pra comprar a chuteira? O tênis de futsal, né, velho? Assim, futebol de salão, né? era futsal. Sei lá como era lá. Era futsal já. Era o consultor esportivo, Roberto. Era, pô. Tava ajudando. Era, pô. Mas, E Roberto, era quem me convocava pra esse... Mas o que foi que passou pela cabeça? Vou ser pai. E aí? Não, pra mim foi tranquilo, viu, bicho? Porque eu era uma coisa que eu tinha vontade e eu sabia que eu ia dar certo. Com certeza ia dar certo. É tanto como eu digo, né? No primeiro mês, logo no início eu dava banho, fazia tudo, só não dava de mamar. Mas o resto sempre eu fiz. E sempre fui muito junto, fui de chegar junto, que até hoje ainda continua, e vou continuar enquanto eu tiver saúde, vai ser do meu jeito mesmo. Então, para mim, foi tranquilo e foi bom. Pelo menos foi prazeroso, né? Dos 2 filhos que eu tive, pronto. E tô tendo os netos agora. Rapaz, é engraçado que eu vou descontar um negócio. Eu lembro que ele, acho que por muito tempo, na verdade, acho que toda a nossa vida escolar, e depois, até o tempo que a gente ficou na casa dele, morando lá, tanto eu quanto o Mari, a gente tinha a opção de escolher, né? Era leite com Nescau ou suco de laranja espremido na hora. Porque ele fazia isso todo dia. E aí era o pãozinho com não sei o quê, ou passou uma época que era ovo de codorna frita, velho. Aí era muito engraçado. Vinha uns ovinhos assim, mas era pra fazer o negócio, sabe? Assim, eu percebia que era com muito carinho, sabe? Que era realmente porque ele queria fazer isso. Inclusive... o fato, né, de ter essa paternidade muito próxima e ativa e presente me faz um pouco do que você comentou no começo, né? A gente percebe muito de quando a gente vai conversar com os outros pais que a maioria deles quer fazer quase que sempre totalmente diferente, né? Assim, né? Tipo, e eu acho que, por exemplo, Painho, ele viveu essa fase com o pai dele. Então, ele adiantou uma geração. Então, assim, tipo, não é... Enquanto hoje a nossa geração tenta fazer um pouco disso, né? Painho, pela ausência do pai dele, por trabalhar fora, por você ter separado muito cedo, já se antecipou a isso e já teve uma paternidade muito mais no modelo atual que a gente está vendo hoje, né? Que a gente está podendo presenciar, do que no modelo mais tradicional, né? Então, assim, o capítulo do livro que eu lancei, eu falo muito disso, né? Eu falo muito eu sou, acho que, o único pai do livro que fala sobre manter, né? Perpetuar o amor recebido para ser o pai que eu quero ser, né? Então, o amor que eu recebi me fez o pai que eu sou. E acho que, assim, a paternidade também, ela é uma coisa que ela é formada. E aí, inclusive, ele pode me ajudar com isso. Sua paternidade, pai, foi formada independente do seu pai, da figura paterna. Quem foram outras pessoas que foram fundamentais para você, para que você pudesse ser um bom pai para mim? Mas, assim... Não precisa ser homem. Eu sei. Não tive ninguém específico assim, não. Agora, não sei, bicho, temperamento meu... sempre ligado assim. Meu pai, como eu falei, eu nunca fui para o jogo de futebol com meu pai, nunca fui para certas coisas que eu gostaria de fazer, acompanhava ele no que podia, no mínimo que ele dava chance assim, mas eu
quis fazer diferente, né? Porque sentia falta dele ser mais próximo de mim e tentei fazer diferente e chegando junto no que podia, né? Mas, por exemplo, Bainha, que era uma pessoa... Tive uma babá que foi mais do que uma mãe para mim, que criou minha mãe e me criou, que além de ser minha madrinha, era uma referência assim, de mãe que não tinha o mesmo sangue, né? Quer dizer, era um amor que não sei como é que um amor daquele, por mim, que ela tinha, que foi uma referência de amizade, de tudo, de cuidado, de tudo, assim. E isso assim foi. Fui levando e... Eu perguntei isso de propósito porque eu acho que a gente fica muitas vezes pensando que o paternal da gente, a forma de ser pai, precisa ser diretamente ligada ao nosso pai, à nossa figura paterna. E existem várias pessoas que são responsáveis por isso e que a gente precisa aprender um pouquinho com cada uma delas, né? Então é por isso que eu fiz questão de... Porque eu sei que é uma pessoa que sempre você fala com muito carinho dela. Era. Até o banho que eu gripado, entrava no banheiro, ela tem que tomar banho quente. E eu enrolava, porque eu nunca gostei de banho quente. E ela era uma dedicação para mim de lascar. Foi única. Mas então, pelo visto, vocês dois não tiveram dificuldades enquanto criação, né? Enquanto nada que surpreendeu, independente de ter menos informação do que a gente tem hoje. Talvez os pais hoje tenham mais medo do que vocês tinham. Sabe, assim, acho que também é uma coisa que a gente pode até começar a entender e procurar saber mais dos pais dos nossos amigos para entender isso, porque pode ser um case. A gente acaba o tempo todo falando muito da quantidade de informação e da diferença que é, e a gente tá vendo que é completamente diferente daquilo que a gente cria na nossa cabeça de pensar que hoje a gente tá mais bem preparado ou com mais conhecimento do que era antigamente. A gente teve uma facilidade muito grande porque a gente tinha família, né? Então tinha uma convivência muito grande. Minha família era grande, a família da minha mulher também era grande. Então a gente tinha muita convivência. Os meninos tinham sempre amizades. Eduardo, desde pequenininho, ia para casa dos amigos, dos primos. A Guilherme já não teve essa chance toda. Mas Eduardo, tanto que quando eu ia para casa dos amigos, ele já não tinha dificuldade, porque já ia para casa dos primos também. Então, eu acho que naquela época, nesse aspecto, a gente tinha mais facilidade que vocês. Não vivia nesse mundo de medo que tem hoje. É que hoje talvez se coloca muito medo, né, muito nisso, medo. Né? Muita responsabilidade que às vezes tem medo até do assédio, que a gente nem pensava nisso na época da gente. Não passava na cabeça da gente que um pai de um amigo de meu filho podia assediar ele, ou a mãe, ou quem quer que seja. Hoje a gente tem medo até do professor. É um bom ponto, Marcos. Eu acho que é um bom ponto. Eu acho que a gente hoje tem uma geração muito mais complicada de criar e de educar do que a que vocês tiveram, né? Sem então, por mais que a gente tenha dado trabalho, mas a gente faz sentido isso que você está falando, faz sentido. As preocupações são diferentes. A gente ia pro Pica-Pau, a gente deve ter se encontrado lá, então. Os meninos se soltavam e a gente nem estava aí. Nem estava aí. Eles iam para a piscina com uma pessoa, um adulto, e ficava tranquilo pra gente. A gente ficava nas brincadeiras da gente e eles na deles. Chegou um ponto de ele ir com a prima da gente, que se desliga com mais facilidade, e se perdeu. Aí, cadê Andéia? Cadê Déia? Ninguém sabe onde é que tá. Déia estava na mata. Estava lá chupando caju lá em cima. Lá. Curiosa com o matagal que tinha lá, com a natureza, que ela gosta de muito natureza. Eu acho que duas observações que acho que vale para quem está assistindo. A primeira é o Pica-Pau. É um clube que acho que ainda existe, né? Mas é um clube de campo bem antigo que tinha aqui. E ele era um que muita gente ia, inclusive a gente ia também para ele lá. A outra coisa é que meu pai me chama de André, né? Ele falou André algumas vezes aqui, então pode ser que alguém ache estranho quem é esse André que tá aí sendo falado, e sou eu. É a única pessoa que me chama de André. Já teve vezes da turma ligar lá para casa, na época do fixo, e
falar Deco, não, André, não é Deco. Aí, não, desligou. não era só André. André Luiz. Né? Quem meu nome é André Luiz, pra quem não sabe aí. E fica. só complementando, Deco, a gente sempre teve isso uma semana, a gente viveu muito em clube. Então a gente tinha essa questão de conhecer pessoas novas e estar o tempo todo em contato com pessoas diferentes. Quando a gente ia festa de família com meu pai, essa família da gente é muito grande. Minha mãe tem 7 irmãos e meu pai tem 6. Então as festas de famílias eram gigantes. Gigantes. Então eu já ia e eu levava uma bolsinha, eu descia mais cedo, eu botava uma bolsa escondida no carro, porque eu já sabia que eu ia pedir para dormir na casa de alguém. Então eu ia escolher na casa de quem eu ia dormir. E eu dormia na casa do meu primo mais velho e dos primos mais novos. Na época, eu era o mais novo, eu tinha uma prima, 2 primas um pouco mais velhas que eu, e todos os meus primos eram muito mais velhos. Muito mal. Entre 3 e 6 anos mais velhos. E eu dormia na casa de todos. E quando ia para clube dessa forma, a gente sempre ia em conjunto, a família toda junta, mas acabava conhecendo as pessoas lá e você ficava solto. A gente chegava de 8, 9 horas da manhã e ia embora 5 e meia, 6 horas da tarde. E eu só ia para a mesa quando lembrava de comer ou quando não comia na mesa de alguém. Que você acabava comendo na mesa de alguém ou levando alguém para comer na mesa da gente. Cara, é muita coisa diferente. Mas aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. E como foi ver a gente crescer? E aí eu falo crescer de criança, aí sair da escola, faculdade, sair de casa. Como é que foi isso aí? Não foi fácil não, viu? Porque Eduardo logo cedo não queria mais que a gente levasse ele para a escola. Colocar Eduardo no ônibus e logo no primeiras experiências, Eduardo foi assaltado 2 vezes ou 3 vezes. Tudo isso assustava. Se minha mulher queria prender, eu dizia que eu não podia prender meu filho porque ele tinha que viver a vida do mundo. E o mundo é esse daí. Ele tinha que aprender a viver nesse mundo daí, não no mundo que ele estava criando para ele. Eu acho que deu certo, viu? Só uma observação que isso aí eu tinha entre meus 10 e 12 anos, tá? Eu já queria ir pro inglês sozinho, a gente morava no inglês, eram 2, 3 quarteirões, a idade de Miguel. Imagine hoje Miguel pegar um ônibus para ir para a escola ou sair andando para ir pro inglês. Uhum. Então a gente morava em Boa Viagem era muito diferente do que é hoje em dia. A gente morava ali entre a Conselheira e a Domingos Ferreira e era guerra para atravessar aquilo ali, viu? Era guerra para atravessar aquilo ali. E tu, pai, como foi essa curva aí? Não. Faculdade, sair de casa? Primeiro que quando começa a fazer as coisas assim da idade, a gente começa a ficar fica medo e bate a saudade, porque termina e vai se afastando, porque vai querendo fazer outras coisas, mas foi normal assim. Não teve muita dificuldade, não. Mas como foi quando o Deco começou a crescer? É a primeira coisa. Não, as saídas, quando eu podia levar... Eita, levava e buscava. Eu levava e pegava, né? Estava bem disponível. Mas quando não acontecia, você ficava preocupado, mas... Rapaz, eu lembro uma vez que tinha um forró no Classic Hall e tá uma chuva tão pesada. E aí eu tinha uma paquera naquele show, que eu tinha que ir para aquele show. Mas eles não deixaram eu ir por causa da chuva, velho. Pense que eu fiquei puto, meu irmão. Cheio de açúcar, cara, eu vou levar a chuva, deixa eu levar a chuva, eu só vou entrar ali, acabou, velho. Nem lembro qual é. Rapaz. E outra coisa, e Paiinho tinha uma projeção assim que queria que eu fosse médico, né? Não tinha isso? Queria. E eu dizia que queria fazer área de engenharia, né? Aí ele tentando me convencer. Não, você faz medicina, depois você faz cardiologia, depois você faz exames, como não sei o que, cardiologia computadorizada, não sei o que. Não, pai, não dá não, velho. Não é médico que eu quero, não. Já tinha o plano todo certinho. Ele tinha um plano desenhado pra mim sobre isso e lascou-se. A história de ir pra festa tem história massa, Deco. Todo mundo vai pra festa, aí vai pra festinha pequenininha. Sabe qual foi o primeiro show que eu fui na minha vida? Dá um chute aí, assim. Foi pro Abril pro Rock. Eita, cacete. Primeiro show na minha vida. A gente sempre eu tenho um amigo de infância, que eu estudo com desde maternalzinho, André. E normalmente a mãe de André deixava e meu pai buscava, ou o contrário. E nesse dia, o primeiro show da gente, a gente queria ver, não era nem Chico, nesse dia tocou Chico Sainz, mas a gente queria ver, era Praia do Sucesso, na época. E a gente foi para o Olinda, pro Abril pro Rock. Foi o primeiro show da minha vida. Que eu nunca esqueci, a mãe de André deixou e o pai foi buscar a gente lá. E era mais ou menos assim também, sempre. Sempre um ia e deixava.
Na minha época tinha muito show do Maluco Beleza. Uhum. Ali na Eu Frente da já Torre. peguei o finalzinho. Então um ia e outro deixava, e sempre foi dessa forma. E ele sempre acordava de madrugada para deixar a gente, e a gente escondendo as coisas para não descobrir, né? Começando a beber e começando outras questões. E escondendo para ver se eles não descobriam o que estava acontecendo. Mas eu ia perguntar uma coisa. E quando eu saí de casa, terminou a faculdade e eu fui morar fora? Intercâmbio, depois Maranhão, Vitória. Como é que foi isso? Como é que era isso? Foi difícil, né? Porque você começa a sentir, como diz, né, a síndrome do ninho vazio, né? Que aí você vai ficando, vai se acostumando, chora quando vai embora. E eu ficava Irmão, ele chorava arrasado. todas as vezes no aeroporto, velho. Ele ia no aeroporto todas as vezes e chorava todas as vezes. Mas tinha que Mas, ser. e me lascava, né? Porque eu também ia no embalo, né? Mas só era positivo para ele mesmo, né? Lógico. E assim foi. Saiu de casa novo. Voltei, passei 2 meses e casei. É. Quer dizer, 2 meses não, 1 mês, que no outro eu já viajei a trabalho e casei Casa e lascou pronto. tudo. É. Aqui eu vou fazer a pergunta ao contrário. E como é que foi? Achava que eu não ia embora não, né? Porque eu comecei a faculdade. Comecei uma faculdade que eu passei 6 meses. Eu desisti dessa faculdade e comecei a fazer publicidade e propaganda. Eu sou publicitário de formação, tá? Nunca atuei diretamente, mas me formei e comecei a fazer outra faculdade. E eu acho que ele olhava assim, e fazia, ele não vai sair de casa não, vai continuar aqui até quando? Acho que o problema não foi esse, não. O problema maior foi quando ele foi para o Rio. Porque eu nunca fui de querer bloquear as ambições dele. Isso aí, o esporte que ele quis, ele fez. Inglês estudou até quando quis. Mudou de escola 200 vezes, mas 200 vezes eu acatei. E minha ideia era ele escolher o que ele quisesse. A formação era dele, que era a opção dele. Então, quando ele inventou de ir para o Rio de Janeiro, aí me deixou preocupado. Primeiro porque eu achei a proposta ruim. E a forma com que ele foi também não era do meu agrado. Sorte que coincidiu que eu tive um evento no Rio, que me encontrei com ele no Rio, confirmou tudo que eu tinha dito a ele que iria acontecer. Tudo que ia dar merda. Ele negou que tivesse com alguma dificuldade maior. Quando eu cheguei em Recife, com pouco tempo, eu quero ir embora. Não tem acordo. Se aproveite, passa o Natal no Rio, que você está perto do Natal, então você fica no Natal. Não, eu vou passar o Natal em Recife. Vem embora. Valeu a experiência para ele, né? Os pais sabem das coisas. Eu devia ter feito medicina. Eu devia ter feito ser cardiologista hoje. Eu ia estar... E eu passar no concurso público. Olha aí, tá vendo? Aí, ó. Agora fica a dica aí, filhos, sigam os conselhos dos pais. Pelo menos Escutem, né? escutem, né? Deem a devida importância, né? A gente tem muito, principalmente as gerações mais novas, né? Que não querem saber de nada, de opinião de ninguém, de eu faço o que eu quero, largo, volto. Puta, a gente precisa pensar até nos nossos, né? Como é que vai ser isso, né? Quando a gente for começar a dar os nossos palpites na vida dele, né? Mas não precisa ser tão jovem, não, viu? Outro dia, uma sobrinha de minha mulher dizia que importante era viver o dia a dia, não queria saber de futuro. Eu disse, Ideia, você vai abandonar seus sonhos, porque os sonhos estão no futuro. Disse, nunca, meu padrinho, nunca. Disse, então pense direitinho o que você está fazendo. É isso, o passado virou história, o presente é o que a gente vive, mas o futuro é o desafio, né? É o sonho, é o que tá por vir. É massa. Eu acho que essa conversa tá virando virando mais caldo do que o suco de laranja de painha lá. E agora? E essa passagem de pai para neto, para avô com os netos, como é que, o que é que muda? Qual é a diferença? Não, pra mim é porque a responsabilidade é diferente. Conte mais Mas o sobre amor isso. eu acho que é dobrado. O amor Conte é mais dobrado. sobre isso. Mas aí eu acho muito bom, assim, porque senão você tentando passar amor para ele é uma coisa que acho que vai marcar, né? Para futuramente, né? Mas que é muito bom, que é uma coisa muito boa eu acho que é dobrado, como dizem, né? Que o amor de avô é dobrado. E é. E a Você confirma isso? confirma, e a responsabilidade é menor do pai de ser pai, né?
E ainda faz as coisas escondidas sem os pais saberem. É, vou danado. Ô, Deco, eu tô achando que seu Alberto tá me achando estressado, porque lá em casa não tem suco de laranja, não. Mas maracujá tem, viu? Todo dia. Maracujinazinha, Maracujá tem todo dia. Eu tô achando que ele tá sentindo que eu tô meio estressado aí. É isso mesmo, seu Alberto? Fica o recado. Fica o recado. nada. Eu acho que o problema do avô, pelo menos da minha parte, né, é a preocupação de você não ser um intruso. Porque todo mundo, se a gente já tem dificuldade de geração com o filho, imagine com o neto. O neto, seu pai tolera porque sabe que você é pai dele. Mas e a nora? E a família da nora? Sentiu indireto, seu Alberto. Então, Momento de tensão. a gente fica sem querer ser intruso ou querer modificar a orientação que é o outro lado pensa que é o mais correto. Você termina sendo omisso e muitas vezes com receio de ser intruso, ser intrometido. Eu acho que para mim é mais difícil esse aspecto do que o aspecto da nora. Aí fica só, assim, aproveitando a ocasião. Pode ser intruso, viu? Fica à vontade. Eu acho que até o ouvir é sempre importante, né? Eu acho que se não for para é como assim, no caso lá da família de Aline, que tem a avó de Aline ainda. É engraçado que ela diz pra gente: vocês fazem tudo diferente do que eu fiz, parece que tudo que eu fiz tá errado, né? Então assim, eu criei 4 filhos, eu criei não sei quantos netos, e o meu bisneto, tudo que eu falo tá errado. E é engraçado assim, eu disse, cara, mas faz parte, né? Eu acho que a gente tem que... acho que é importante entender que existe essa questão e que precisa também, às vezes, a privacidade, né? Mas eu acho que também faz parte do negócio, do processo. Do receio é criar indisposição por conta disso, entendeu? Uhum. Porque é difícil o filho não ficar, algum momento, ficar do seu lado. Você não quer isso. Você quer que a sua convivência é para que eles vivam melhor, não para criar dissidência. Claro. Eu acho que assim, a gente já pode ir entrando pros finalmente. Se vocês pudessem dar um conselho para alguém que vai ser pai, alguém que vai ter o primeiro filho, depois da experiência de ser pai, ser avô, tudo isso, qual é o conselho que vocês dariam? Não, eu acho que o importante é acompanhar o máximo que puder e a base, eu acho que o principal é amor. Amor e muito, muito amor para poder seguir a vida aí, tendo esse respaldo de amor, assim, que eu acho é isso. Sem dúvida nenhuma que o amor é importante. Agora, eu diria que é fundamental o pé no chão. Você não pode sonhar sem lembrar que tem uma vida lá na frente. O dia a dia da gente não vai ser igual como antes. Você teve um seu filho, pode ficar certo que não vai ser mais a mesma coisa que era antes. Muda seu orçamento, muda seus sentimentos e sua firmeza. Você não vai ter bastante convicção como tinha antes. O filho quebra muitas convicções. É um desafio diário. E se você não tiver o pé no chão, você ou fica meloso demais ou fica duro demais. E nenhuma coisa nem outra é ideal. E eu acho que, só lembrando aqui, nada disso aqui foi previamente combinado. E a gente está escutando coisas aqui que talvez eu nunca tenha escutado antes. Essa conversa eu nunca tive com meu pai, por exemplo. E fica aqui, para quem acompanha a gente já entender um pouco, que eu e Deco, a gente fala tanto dos perfis, da diferença da criação de Deco e como o Deco é formado e como eu sou e como sou formado. São 2 pais completamente diferentes, 2 visões diferentes de mundo, e como uma coisa dá certo, de forma diferente de criar. É o que a gente diz, repete várias vezes, que não tem certo ou errado, né? Mas tem o empenho que você dá naquilo que você está fazendo e em quem você está criando. Para o mundo, para o amanhã, né? Vamos falar para o hoje, não, que é para o amanhã, na verdade, né? Uhum. A criação do seu filho, daquela pessoa que está se desenvolvendo, né? Que ela vai beber da fonte diretamente e vai ter muito do como
meu pai disse aqui no começo que ele não queria repetir, mas você acaba repetindo por osmose, aquela música como nossos pais, né? Uhum. Eu acho que é o resumo grande disso tudo, que a gente acaba sendo uma grande cópia, mudando algumas coisas, outras, mas sendo uma grande cópia, na sua grande essência, daquilo de quem foi e como formou a gente. E eu acho que mesmo sendo, como você comentou, modelos diferentes, a gente consegue perceber fatores em comum. Isso. Né? Que aí, isso que é a questão mais importante do negócio aqui, quando a gente vai pensar na paternidade, né? Sempre foi o melhor para o meu filho, o que eu quero... cara, de formas diferentes, eles foram criando os filhos para que fosse... Talvez meu pai tinha uma visão de uma forma, Marcos de outra. Mas, assim, a vontade de fazer aquilo era fazer o melhor. Né? A gente sempre diz que não é que você precisa ser o melhor pai do mundo. Você precisa ser o melhor pai do mundo do seu filho. Né? Do mundo do seu filho. Né? Meu pai do mundo de Deco e de Mari. Marcos, do pai dos filhos Brandão. Eduardo e Guilherme. Ficou bonito o Brandão. Mas é porque são conhecidos. Né? Então, assim, sou eu como o pai. O que é que eu faço para ser o melhor pai para Mariá? Né? Assim, qual é o meu desafio? O que é que eu aprendo? O que é que... Cara, hoje eu aprendi e eu vou incorporar fatores da paternidade de Marcos na minha criação para Mariá. Porque eu acho que isso é importante também. Então, assim, acho que essa troca que é um dos grandes objetivos do Fala Papito, e quando a gente se propôs a falar do Fala Papito à origem, eu acho que a gente conseguiu chegar onde a gente queria. A gente achava que poderia não acontecer, mas foi muito legal. Por causa disso. Porque quando a gente está falando de paternidade, muitas vezes, e talvez para a gente, no nosso ciclo, na nossa bolha, como eu falo, a gente está acostumado a falar sobre isso porque para a gente é natural essa relação. Para muita gente é um gatilho mental isso, falar sobre, né? Quantas pessoas a gente vai começar a falar e a galera tem um receio ou não quer falar ou começa a contar uma história, vira uma sessão de terapia. Então, assim, a gente hoje tem o prazer de receber vocês. Vocês são extremamente importantes nessa trajetória. Vocês são fundamentais para que a gente estivesse aqui hoje. Né? Assim, a gente de coração sabe o quanto de amor a gente sente por vocês, independente da forma com que isso é demonstrado. Também eu acho que isso é uma coisa que o amor, ele... Existem gestos, palavras, e a gente precisa entender o tipo de amor que a gente recebe e o tipo de amor que a gente transmite também. Né? Então, hoje, fico muito feliz. Né? A gente tem até um presente para vocês. É uma lembrança, mas é porque para a gente é importante que vocês estejam participando disso. Aqui para atrapalhar a câmera. A sacolinha. E aí, simbolicamente... Aí, pega aí. Abre aí, ó. Mostra aí. A camisa do Fala Papito. Pros nossos papitos, hein, velho. A gente tá aqui, ó. A gente no final aqui vai tirar uma foto. Se couber, as camisas no tamanho da camisa. Mas... Muito feliz. Desculpa por tudo que um dia eu fiz e não foi bom, mas obrigado por tudo. Obrigado por todo o carinho, todo o amor, toda a abnegação que você teve. Eu que agradeço, você ser meu filho. Ô, Deco, deixa eu só, para antes de fechar, uma última coisa. A gente ontem fez uma brincadeira de lembrar, fechou o olho, qual a primeira lembrança que o senhor tem da relação com o Deco. Uma lembrança, o que é que o senhor fecha o olho e lembra de Deco? Porque com certeza vai ser diferente da lembrança de Deco e com certeza vai ser diferente a minha lembrança do meu pai. E isso eu acho que é importante, a gente aproveitar esse momento aqui. Talvez a gente nunca vá fazer essa pergunta. E aqui talvez seja o momento da gente fechar com isso.
Fecha o olho, qual a lembrança que tem de Deco? A lembrança que eu tenho, assim, a primeira logo é quando ele começou a primeiras saídas, assim, de aniversário, do que eu queria que ele fosse com a roupa que eu achava bonita, que eu tentava... que eu tentava fazer... achar bonito, né? Então, eu tinha esse lance, queria que ele fosse mais bonito na festa. Eu lembro muito disso. Empresas de perfume que queiram nos patrocinar. Meu pai sempre me obrigou a usar perfume, velho. Isso é engraçado. Eu tenho esse costume por conta dele, perfume e relógio, né? E outra coisa, ele fazia assim, tipo, a gente era adolescente ainda, daquelas festinhas na casa da turma, não sei o quê. Ele fazia, não vamos ser os primeiros. Chegue depois para gerar expectativa. Queria passar as dicas dele para mim. Olha. E o senhor, pai, o que é que lembra aí? Fechou o olho, bem a lembrança. Eu acho que uma das preocupações na época que eu tinha era o desprezo por horário. Eduardo, para cumprir um horário, era difícil. E a festa ia começar ia terminar de 4 horas da manhã, ele marcava comigo e ia buscar ele de 2 horas. Chegava lá, ele queria continuar. Eu ia pro jogo, ele ficava fazendo monceira até um dia eu deixei ele. Saí do carro, ele gritando, correndo com o sapato na mão, e eu fui embora pro jogo. Não levei ele. Para ver se ele aprendia a horário. Então... Melhorou? Quando eu... Melhorou Não. Depois de velho? Continua do mesmo jeito. Não tem horário. E tu, lembra o que dele? Rapaz, eu fecho o olho, eu lembro. Eu era goleiro, né? E a gente tinha uma casa em Tamandaré. E Tamandaré, há 30 anos atrás, né? 20, 30 anos atrás. 81. Era uma casa, o hotel... 91. e Era um uma coisa vilarejo, muito, né? Era um vilarejo e tudo muito distante. E era muito difícil ter gente. Se você tinha gente no verão, quando o hotel estava cheio, não tinha gente. A gente sempre ia de segunda a sexta, que era mais barato e tinha a praia pra gente. E era 2 cocos e ele chutando bola. Ele tem uma cirurgia, um monte de cirurgia no joelho. E era ele chutando bola até o joelho inchar. Aí quando chegava de noite em casa, botar gelo no joelho para no outro dia chutar mais bola para mim. Essa é a grande lembrança que eu tenho de ele sempre fazer questão de estar ali, de fazer parte, de participar e fazer aquilo que eu queria fazer. Porque ele podia dizer, não, meu joelho está doendo, eu não vou participar disso aqui. Mas ele fazia questão e estava lá com o joelho inchado, botando para no outro dia estar chutando bola de novo. Eu acho que essa é a grande lembrança que eu tenho. Eu vou falar da minha lembrança. É um pouco diferente do que vocês todos comentaram. Mas eu acho que Painho sempre foi um cara muito, muito simples. Eu digo até de objetivo, assim mesmo, do que ele queria na vida. Eu acho que o que ele mais queria na vida era que a gente se desse bem. E aí ele abriu mão de muita coisa da vida dele, mesmo que de forma inconsciente, para que a gente pudesse fazer coisas que ele achava que era importante, né? Então, eu lembro de umas camisas velhas, de um sapato velho que ele tinha, que não trocava, porque dizia que tava bom, que não precisava. Mas eu fazia inglês, né? Que a gente não tinha tanta condição. Foi massa. Eu acho que foi bom demais a gente poder dividir isso com vocês. Talvez isso nunca acontecesse. Foi renovador. Se não existisse o Fala Papito, a gente nunca tinha tido esse papo. Com certeza. Exatamente isso. E espero que a gente tenha mais papos desse. Quem sabe a gente pense em outras coisas, né, Deco? Mais pra frente. E que a gente não espere ter um programa para poder conversar sobre essa relação da gente, que tem tanta coisa boa pra gente conversar e descobrir. Né? Mas a gente tem do lado o tempo todo, a gente acaba não conversando. E a gente acaba não abrindo e tendo essa oportunidade de falar um pouco mais de sentimento, né? É isso. Falar com o coração, né? Mas é isso. Muito obrigado. Obrigado pelo... O nervosismo passou. Vocês estão... Obrigado pra vocês também. Vocês surpreenderam. Vocês podem até na próxima comandar a mesa aqui e a gente vai mudar o lado. Vamos pensar no negócio desse. Será que rola? Será que rola? Podia fazer um Fala Papito com eles comandando, com os pais amigos dele. Né? Olha aí, olha pra isso. Aí a ideia surgindo. Mas beleza. E esse foi mais um Fala Papito! Muito legal. Especial demais. Tô muito feliz. Muito. Fala, papito. Papito. Papito.
Papito, fala papito, fala papito, fala papito, fala papito. Eu muito te amo. Papito, fala papito. Eu muito te amo.